Bom dia, eu me chamo Claudelane Aparecida Paz. Estou aqui para gravar a aula sobre lançamento oblíquo para o curso de licenciatura em Física e para o meu estágio supervisionado prática docente que estou realizando no Colégio CRA do Grupo Unis. Então, vamos dar início à nossa aula sobre lançamentos oblíquos. Lançamentos oblíquos. O lançamento oblíquo ocorre quando um objeto inicia seu movimento formando um determinado ângulo com a horizontal. Nesse tipo de lançamento, o objeto executa dois movimentos simultâneos ao mesmo tempo, em que executa um movimento na vertical, subindo e descendo, também se desloca horizontalmente. O que quer dizer isso? O lançamento oblíquo, o objeto, ele é lançado do ponto zero e ele sobe e desce, sobe verticalmente e desce horizontalmente, fazendo uma parábola. Então, esse lançamento ele é diferente do horizontal, porque o horizontal ele começa de uma altura determinada e o oblíquo não, ele começa no ponto zero, formando um ângulo com a horizontal. A imagem acima indica a trajetória de um corpo que executa o movimento oblíquo. Esses tipos de movimento podem ser observados, por exemplo, no tiro de meta executado por um goleiro em uma partida de futebol e no momento da tacada em uma bola de beisebol. Então, o que aqui está dizendo? Que o movimento oblíquo, ele sempre vai partir do ponto zero, que quer dizer um ponto que faz um ângulo com a horizontal. Então, como ele deu o exemplo aqui do o tiro de meta cobrado por um goleiro, o goleiro com a bola no chão, ele chuta e essa bola faz um movimento que forma uma parábola até ela tocar o solo na horizontal. Então, o mesmo acontece com a bola de golfe. A bola de golfe, eles lançam ela sobe, atingindo a certa altura, depois ela cai até tocar o solo, formando assim uma parábola. Nesse movimento aqui, a gente vai ver que ele é parecido com o lançamento horizontal, só que nós vamos trabalhar aqui com ele o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, só que a partir de um ângulo. Então, a nossa fórmula vai ser adaptada para a fórmula de lançamento oblíquo e mais com esse fundamento. A gente tem que ter o preconceito do lançamento do movimento retilíneo e do movimento retilíneo uniformemente variado. O gráfico do lançamento oblíquo. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver o quê? Que o objeto, ele sai do encontro do ponto do eixo Y com o eixo X, quer dizer, o eixo da vertical com o eixo da horizontal. No eixo da vertical, nós vamos trabalhar com movimento uniformemente variado. E nos eixos, no eixo X, que é na horizontal, nós vamos trabalhar com movimento uniforme. Vocês podem ver aqui, olha, que o gráfico dele é quase o mesmo gráfico que do lançamento horizontal. Só que o lançamento horizontal, o objeto parte daqui e faz esse movimento até tocar o solo.
Esse aqui, o oblíquo não. O oblíquo, ele parte daqui, formando um ângulo horizontal, é lançado, atinge uma certa altura e depois desce até tocar o solo, formando assim uma parábola. A análise do lançamento oblíquo deve ser feita levando em consideração o movimento executado na vertical, eixo Y, e o movimento na horizontal, eixo X. Quanto ao movimento no eixo Y, a preocupação será a determinação da altura máxima atingida pelo corpo, por conta da atuação da gravidade nesse eixo. O movimento será uniformemente variado. Foi o que eu falei anteriormente. No eixo Y, nós vamos usar o movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a gente vai ter que pesquisar a altura máxima. Quanto é que vale essa altura no eixo Y? Porque o objeto ele vai atingir uma altura máxima, vai parar e vai começar a descer para atingir o eixo X, que é na horizontal, que a gente viu lá, que é a distância, que a gente trabalha com movimento retilíneo uniforme. As análises do movimento no eixo X irão determinar o alcance horizontal do lançamento, isto é, a distância entre os pontos de partida e chegada horizontalmente. O movimento será retilíneo e uniforme. Eu acabei de falar também, quando for calcular a distância em que o objeto saiu do ponto zero até ele chegar, fazer a parábola e chegar na horizontal, a gente vai calcular a distância máxima entre a partida e a chegada desse objeto. O alcance horizontal. Então, vamos agora falar um pouco do alcance horizontal, quer dizer, a distância que esse objeto vai percorrer. O alcance horizontal é a distância entre os pontos de partida e chegada do objeto lançado obliquamente. A sua determinação será feita a partir da função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, podemos escrever. Então, vamos lá. A fórmula da distância no movimento retilíneo uniforme é o sorvete, que a gente chama de sorvete. É o S, que é igual ao S inicial, mais o Vx vezes o tempo. Que lá no movimento retilíneo, a gente chama essa fórmula de sorvete para ficar mais fácil de guardar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, deixar o S final menos o S inicial, que é a diferença entre a distância final e a distância inicial, que é igual a velocidade em x vezes o tempo. Então, o alcance vai ser igual a velocidade vezes o cosseno do ângulo vezes t. Por que é o cosseno do ângulo? Porque quando a gente vai fazer o exercício, a gente tem que observar o ângulo, porque o lançamento oblíquo, o diferencial dele do lançamento horizontal é que ele forma um ângulo com horizontal. Então, por isso que a gente vai trabalhar com cosseno de um ângulo, seno de um ângulo. Então, a fórmula do alcance, que é da distância, é velocidade vezes cosseno do ângulo vezes o tempo. Observe que a diferença entre as posições final, S, e a inicial, S0,
foi substituída por A, simbolizando o alcance do objeto. Foi o que eu acabei de falar. Nós pegamos o S final menos o S inicial e substituímos ele pelo alcance, a letra A, que quer dizer o alcance que esse objeto atingiu. Perceba ainda que a velocidade utilizada foi uma componente do eixo X. Por que do eixo X? Porque nós estamos trabalhando com o ângulo da horizontal. Então, nós estamos trabalhando com o eixo da distância, que é o eixo X, da velocidade do objeto. A velocidade do objeto forma um ângulo com a horizontal. Sendo assim, as análises feitas tanto na horizontal quanto na vertical devem utilizar os devidos componentes do vetor velocidade em cada eixo. Vamos voltar lá em vetores. O que acontece em vetores? Quando nós temos, eu expliquei no lançamento horizontal, quando nós temos um objeto descrevendo uma parábola, ele vai ter direção e sentido contrário. Para mim calcular a velocidade resultante desse objeto, eu tenho que trabalhar com vetores. E trabalhando com vetores, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para fazer essas observações. Só que nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com ângulos. Por isso que eu falei com vocês anteriormente, que nós vamos trabalhar com seno do ângulo, cosseno do ângulo. Por que isso? Porque o ângulo, quando ele está na horizontal, ele é o cosseno, a gente trata como cosseno. Quando ele está na vertical, a gente trata como seno. Então, aqui, ó. A velocidade do objeto forma um ângulo com a horizontal. Sendo assim, as análises feitas tanto na horizontal quanto na vertical devem utilizar os devidos componentes do vetor velocidade em cada eixo. No eixo Y, VY é igual a velocidade vezes seno do ângulo, igual eu acabei de falar, que quando trata do eixo Y, a gente calcula o seno. E o eixo X, que é a velocidade em X, que é igual a V, que é a velocidade, vezes cosseno do ângulo. O tempo considerado na equação do alcance A é o tempo total para que o objeto saia do chão, atinja a altura máxima e retorne ao solo. No estudo do lançamento vertical, vemos que o tempo gasto para que um objeto atinja a altura máxima vertical é dado por Ts, que é o tempo de subida, é igual a velocidade dividindo a gravidade. Então, o que é isso aqui? Quando o objeto é lançado do ponto zero, ele vai subir até uma determinada altura, que é a altura máxima, e depois ele vai começar a descer, a cair, até atingir o ponto zero de novo no eixo X, na horizontal. Então, para calcular esse tempo que ela alcança a altura máxima e começa a descer, esse tempo aqui, ele é calculado, que é a velocidade dividindo a gravidade. Na equação V é a velocidade do objeto e G é a aceleração da gravidade. Para o caso do lançamento oblíquo, a velocidade considerada na vertical será a componente VY. Sendo assim, podemos escrever o tempo
de subida é igual a VY dividindo a gravidade. Por que aqui? O tempo de subida, ela está na vertical, ela está no eixo da vertical. Então, vai ser o VY, velocidade em Y, dividindo a gravidade. Transformando aqui, ó, colocando o ângulo, o cálculo do seno do ângulo. Por que o seno? Porque nós estamos tratando de velocidade em Y. Quando se trata em velocidade em Y, a gente trabalha com o ângulo, com o seno do ângulo. Então, vai ser tempo de subida é igual a velocidade vezes seno do ângulo dividindo a gravidade. O tempo destacado acima refere-se à subida do objeto. Logo, o tempo total do movimento será o dobro. O que está falando aqui? Por que é o dobro? Eu tenho o tempo de subida e tenho o tempo de descida. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a mesma fórmula do tempo, o tempo final, que é o tempo total que ele percorreu, e vou multiplicar por 2. Então, vai ser tempo é igual a 2 vezes o seno do ângulo dividindo a gravidade. Aí, essa fórmula aí, nós simplesmente pegamos a fórmula do tempo no eixo Y e multiplicando por 2, porque é 2 vezes o tempo. Porque o objeto sobe, atinge a altura máxima e desce. Assim, a equação do alcance poderá ser reescrita. Então, aquela equação lá do início que nós escrevemos, nós montamos, ela pode ser reescrita. Então, o alcance aqui, ó, no lugar do tempo, eles vão colocar essa fórmula aqui, ó. Então, o alcance, que é igual a velocidade vezes cosseno do ângulo vezes o tempo, vai ficar o alcance é igual a velocidade cosseno do ângulo 2 vezes a velocidade vezes seno do ângulo dividindo a gravidade. Então, aqui, ó, o que acontece aqui? Eu tenho lá, o alcance é no eixo X. O alcance é no eixo X. Então, nós vamos fazer o quê? A velocidade vezes o cosseno do ângulo vezes t é a fórmula do alcance. Só que o tempo ele é calculado por 2 vezes a velocidade vezes seno do ângulo dividindo a gravidade. Então, nós vamos ter nessa fórmula aqui o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Então, simplificando essa fórmula, vai ficar alcance é igual a 2 vezes velocidade ao quadrado, porque eu multipliquei essa velocidade por essa ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo vezes seno do ângulo dividindo a gravidade. Aqui, ó, na matemática, nós temos um termo aqui que a gente pode substituir. Então, nós temos o termo 2 cosseno do ângulo vezes seno do ângulo, pode ser substituído pela identidade trigonométrica seno 2 ângulo, ou 2 seno do ângulo. Sendo assim, a equação final para a determinação do alcance horizontal em um lançamento oblíquo será: alcance é igual a v ao quadrado vezes seno, 2 seno do ângulo, dividindo a gravidade. O alcance será o máximo possível quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus. Com o ângulo é multiplicado por 2 na equação do alcance, o seno calculado será o de 90 graus.
que corresponde ao máximo valor de seno possível. Assim, o alcance será o máximo possível. Então, vou voltar na próxima aula. Essa aqui nós estamos terminando. Na próxima aula eu vou dar continuidade a lançamento oblíquo e vou resolver alguns exercícios.